E eu ainda começo falando sobre a nossa saúde em função da alimentação, do que a gente precisa prestar atenção e também, às vezes, questões genéticas. A gente vai conversar sobre diabetes, a relação com a Covid-19 e a relação com a nossa qualidade de vida. Essa é uma doença que a gente precisa realmente tratar com seriedade, a gente precisa cuidar para que a gente não tenha lá na frente problemas maiores, né? A gente sabe que diabetes causa outras doenças, outras comorbidades. E é por isso que eu recebo hoje o endocrinologista, especialista na área de emagrecimento saudável, medicina integrativa, Dr. Matheus San Romão. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Não posso dar abraço, Obrigado. mas eu vou te convidar para sentar ali, Claro. naquele cantinho, para a gente manter esse distanciamento. Como vai, doutor Matheus? Bem, graças a Deus, Cláudia. É sempre um prazer estar aqui batendo papo com você, podendo conversar e poder propagar, né, um pouquinho mais sobre a orientação sobre a saúde, como ter uma qualidade de vida melhor. Enfim, é sempre um prazer. Muito obrigada. Como é que está a situação no consultório? A gente sabe que vocês médicos não param, né? Na verdade, tinha dado uma caída bastante acentuada, exatamente por causa da quarentena, mas as pessoas já estão vendo que não é bem assim. E as que são grupo de risco ainda continuam em casa, mas tem aquelas que têm patologia e tem que ser cuidada, necessita de um acompanhamento que nem sempre dá para fazer através de videoconferência. Então, muitas vezes a gente tem que fazer a avaliação, ver como a pessoa está, se está emagrecendo, se está ganhando peso. Então, já está retomando já as consultas e os pacientes já estão retornando com a gente. Perfeito. Eu já vou entrar no assunto, viu, gente, que é diabetes. Inclusive, se você quiser mandar sua pergunta sobre esse tema, pode mandar no 11 9 50 45 18 40, mas eu sempre gosto de entender um pouquinho a situação. E aí eu não posso deixar de perguntar, já que você é especialista em emagrecimento, sobre essa relação da obesidade à quarentena, porque eu vejo por mim mesma, né? Agora melhorei, mas no começo da quarentena veio uma vontade de devorar a geladeira, veio uma vontade de comer, eu acho que muito por conta da ansiedade, né? Com certeza. E a gente também tem que considerar que é o fato da pessoa sair da rotina. Então, a partir do momento que nós quebramos aquela rotina, então, horário de almoçar, horário de acordar, o trabalho, tudo isso faz com que a gente fique meio que automatizado. Quando a gente quebra essa rotina, a gente fica em casa, enfim, assistindo TV ou então um filme, geralmente a gente tende a acompanhar com alguma coisa que seja alimentar, certo? E aí vem aquela vontade de comer coisas que dão prazer, geralmente doces, salgados, industrializados. Então a gente tem que tomar muito cuidado, além do que a ansiedade de ter que ficar em casa. Então muitas pessoas acabaram ficando nervosas porque muitas perderam o emprego, enfim, contas chegando e aí não sabendo o que fazer, causa ansiedade. E como uma válvula de escape, a principal, na verdade, seria o fato da gente comer mais. Então, as pessoas acabam descontando muito na alimentação, o que prejudica e aumenta o ganho de peso. E aí aumentando o ganho de peso, eu sempre penso, né? Piora a autoestima, piorando a autoestima, aquilo que estava ruim começa a ser visto de forma pior ainda, vira uma bola de neve. Então a gente tem que dar aí, ó, um stop, né? E realmente voltar para a linha, voltar para o eixo. Agora vamos falar então de diabetes. Falando aí até dessa relação, também muitas vezes acaba descompensando, né? Com certeza. Então a gente lembrar que o diabético, ele é aquele paciente que tem um problema na produção da insulina, ou ele não produz, ou ele produz muito pouquinho, tá certo? Isso caracteriza em dois tipos de diabetes, tipo 1 e o tipo 2, que são os mais comuns. O tipo 1, ele vem como insulino dependente, o paciente tem que fazer o uso da insulina, que é o hormônio que ele acaba não tendo no corpo, que vai fazer com que haja a metabolização do açúcar, ou seja, queimar o açúcar que a gente tem no organismo. E temos o tipo 2, que muitas vezes pode ou não depender de insulina. Então, a finalidade seria a mesma, que é o controle da glicemia, que seria o açúcar no sangue. Com a pandemia, as pessoas deixaram de fazer exercício e atividade física, o que ajuda muito no controle. Então, acabam muitas vezes deixando de fazer exercício e comendo erroneamente. Então, acabam abusando de alimentos que muitas vezes não faziam parte do dia a dia ou, enfim, da rotina, o que acaba agravando e podendo causar mais problemas lá no futuro. Ok. Doutor, eu vejo que você é adepto ao exercício físico, né? Tem um físico atlético e você pratica o quê? Musculação? Faço musculação. Musculação. E as pessoas, quando ouvem a gente falar de exercício físico, elas pensam logo nisso, né? Falam, ai, mas eu não gosto de musculação. Qualquer exercício físico é bom. Até mesmo ligar a música, dançar em casa, faz parte desse mexer o corpo de forma saudável? Com certeza.
Entre uma pessoa ficar sedentária, não fazer nenhuma atividade física e ela fazer qualquer outro tipo de atividade física, já é um diferencial. O que a gente tem que tomar muito cuidado é, por exemplo, que tipo de exercício vai fazer. Um exemplo, às vezes a pessoa tem algum problema osteoarticular, algum problema no joelho, aí vai depender muito do tipo de exercício e do acompanhamento. Porém, entre não fazer exercício e qualquer outro tipo de exercício, como dançar, ou enfim, corrida, andar, caminhada, isso é muito, muito bom para o nosso organismo, benéfico. Isso ajuda não só a manter a saúde, mas também controlar algumas patologias, como por exemplo o diabetes. Legal, eu tô falando isso porque eu sei que tem um monte de amiga em casa aí que pega e usa essa desculpa. Ai, eu detesto academia. Então a questão não é a academia, a questão é que o seu corpo também não gosta que você fique parado. Ele sinaliza através de doenças, então a gente tem que se levar a sério. Ainda hoje eu postei e falei sobre isso, né? Se a gente não tá se levando a sério o suficiente pelo fato de sermos a pessoa mais importante da nossa existência, tem alguma coisa errada. A gente precisa revisitar aí os nossos valores, né? Agora, então, voltando ao diabetes. Uma pessoa que tem diabetes, ela precisa levar essa doença a sério, mesmo que seja assintomática? O diabetes é uma doença silenciosa. As pessoas tendem a achar que o fato de não estar sentindo, não ter sintomas, nenhum sinal, ela não tem a doença ou que a doença esteja controlada. Isso para a gente acaba sendo um perigo, porque muitas vezes quando ela se manifesta com algum sinal e sintoma, já é porque está um pouquinho mais avançada. E às vezes pode causar algum problema ou alguma alteração que seja irreversível, como por exemplo, alteração da visão, alteração da função renal, alteração da parte nervosa, então sensibilidade, vascularização. Então são coisas que a gente tem que tomar cuidado e o quanto antes de descobrir a patologia, começar o tratamento, exatamente para não ter riscos lá na frente de patologias piores ou, enfim, de agravar os quadros. Isso tudo pode acontecer nos dois tipos de diabetes? Nos dois tipos de diabetes. Geralmente o tipo 2, a pessoa tende a ser obesa, estar acima do peso. E isso faz com que haja algumas complicações até que maiores, tá certo? Relacionadas, por exemplo, a gordura no fígado, o triglicéridos fica aumentado, o colesterol também acaba aumentando. Não que não vá causar no tipo 1 que seja descontrolado, mas geralmente o tipo 2 é aquela pessoa que tem uma rotina irregular. Ela é sedentária, ela se alimenta mal, ela tem uma rotina ruim, às vezes tem hábitos e vícios como tabagismo, álcool, enfim, etilismo, então tem que tomar muito cuidado. Uma pessoa que tem histórico familiar de diabetes, por exemplo, o avô era diabético, ou o pai era diabético, essa pessoa pode desenvolver diabetes se ela tiver essa condição com maior proporção, né, do que as outras? As chances dela é maior de ter diabetes do que uma pessoa que não tem, a chance é maior. Mas hoje nós estudamos e vemos no mundo inteiro os estudos na medicina que hoje, através da epigenética que a gente fala, que é a influência do meio externo no meio interno, faz com que aumente ou não essa incidência. Então, um exemplo, não é porque a pessoa tem o pai ou a mãe diabética que ela necessariamente vai se tornar uma pessoa diabética. Ela pode ter o gene, mas às vezes esse gene fica desligado de acordo com a rotina, com a alimentação, com que ela tenha. Isso também ocorre com outras doenças, como por exemplo, câncer de mama. Então a gente sabe que uma alimentação bacana, equilibrada, atividade física em dia, tudo isso faz com que a gente consiga muitas vezes desligar esse gene. Esse gene não fica ativo e com isso não tenha o problema de causar a doença em seus familiares ou, enfim, na própria pessoa. Então a pessoa tem que adotar um estilo de vida saudável, já entendendo que ela tem essa predisposição, é isso? Sempre. Bom, Hipócrates já falava, né, que é o pai da medicina, há 400 anos antes de Cristo, que o seu alimento é o seu melhor medicamento e o seu remédio é o melhor que é alimento. Porque às vezes eu ouço gente falar assim, né? Eu tenho histórico na família, mas os meus exames estão perfeitos. E aí come, e aí tem o sedentarismo. Isso pode acontecer com maior frequência mais pra frente. Com certeza. A pessoa, pelo fato de ela falar, eu tenho histórico, mas o meu exame está sempre normal, não dá o direito dela ficar tendo uma vida, digamos que bagunçada. Uma alimentação errônea, com uma rotina onde a alimentação dela seja bagunçada todos os dias da semana. Uma vez ou outra, tudo bem a gente se alimentar, tá certo? Não tem problema sair da dieta. Mas o que não pode é virar rotina. Ou seja, a gente fazer aquilo quase todos os dias na semana. Ok. Doutora, eu vou abrir para as perguntas da turma que está em casa, porque eu gosto muito dessa participação. Então, vou te pedir 2 minutos para a gente já organizar e eu volto aqui para continuarmos o assunto com a participação sua aí de casa, viu? Manda para a gente no 11 9 50 45 18 40. Eu quero que você pergunte. O doutor Thiago San Romão responde já já. Só 2 minutinhos eu tô de volta. Tá gostando do nosso papo?
Pensando em você. Aliás, a gente fica aqui, ó, matutando, pensando o que pode ajudar a turma em casa, o que eles estão precisando ouvir. E eu entendo que esse é um assunto importante, principalmente agora. Doutor, errei seu nome, falei Thiago, é Matheus, gente. Matheus San Romão, desculpa. Vamos lá, temos perguntas já, eu fico contente que a turma aqui participa mesmo, né? Aliás, minha gente, tem horas que vocês mandam as perguntas e falam, puxa, eu mandei a minha pergunta não foi respondida. A gente tem recebido muitas perguntas, o que é muito bom, né? Eu realmente agradeço. E a gente acaba não tendo tempo de responder a todas as perguntas aqui no ar, mas todas são encaminhadas para os médicos, que depois podem entrar em contato e responder para vocês, tá bom? Então isso é muito importante. Deixa eu... Opa, só tirar o som do microfone, do telefone e vamos aqui para a tela. A primeira pergunta já está lá. É da Como é que é? Diabetes... Não, tá só com hashtag. Diabetes na era Covid-19. Qual o melhor adoçante para pessoas com diabetes? Tem isso? Então, na verdade, quando a gente fala em adoçantes, nós temos, dentre os adoçantes, né? Os que são mais indicados, pois os estudos mostram que não tem nenhuma contraindicação, nenhum futuro patologia ou problema que possa causar. Então, hoje em dia, a gente utiliza muito o stevia, certo? Ou o xilitol, que acaba sendo bem bacana. O xilitol a gente acaba comprando, enfim, em casa de a granel, acaba comprando por quilo. E o stevia que acaba sendo bem bacana. Já os outros, não que sejam ruins, mas alguns trabalhos causam algumas polêmicas, podem causar algumas patologias futuras. Mas entre açúcares, dentre todos os açúcares e os adoçantes, damos preferência ao adoçante, principalmente se a pessoa é diabética. Legal. Stevia, eu infelizmente tenho uma dificuldade muito grande com sabor, né? O xilitol, você está dando agora essa opção de comprar a granel, porque ele normalmente é um pouquinho mais caro, né? Mas aí a granel, então, fica mais acessível. Acaba sendo mais acessível. Agora minha gente, eu tinha problema com o negócio de adoçar o café, né? Há um tempo já, eu só tomo café puro, sem açúcar, sem adoçante, sem nada. Eu posso te falar, a gente se acostuma e começa a gostar mais ainda. Tenta, segura um pouquinho, no começo é difícil, mas depois você ama café sem nada, sem açúcar, sem adoçante, viu? Vale a pena fazer essa troca. Vamos lá para o próximo. Boa tarde, cerveja pode causar diabetes? Bom, a cerveja não que ela possa causar, mas é uma bebida fermentada. Se ela é uma bebida fermentada, ela contém muito carboidrato. Então ela tem pilsen, cevada, levedo, lúpulo. Tudo isso são substâncias que vão acabar virando açúcar no nosso organismo. Então, um exemplo, a pessoa é diabética e toma cerveja, se ela faz a medição através do destro, né, ela mede o açúcar no sangue, pode ver e ter certeza que após tomar a cerveja vai ter subido esse açúcar. Não é muito indicado, então bebidas fermentadas, assim como chopp, vinho, saquê, a gente pede para evitar, tá certo? Dentre elas, o vinho acaba sendo da escolha o menos pior, de preferência o que seja seco, que tem menor teor, digamos, de carboidrato. O ideal é evitar álcool, né? A gente sabe que não faz bem para ninguém, então precisa realmente tomar bastante cuidado com isso. Próxima pergunta. Boa tarde, tenho 26 anos e fiz um teste em jejum para saber minha glicemia. Por curiosidade, deu 110. É preocupante? Me falaram que está muito alta. Quando a gente fala em níveis, né, de normalidade, a gente considera aí em jejum de 10 a 12 horas, a glicemia de jejum, né, até 99, nós consideramos normal. Até 125 a gente considera como suspeita, então deve ser feita uma investigação mais a fundo. Então a gente pede outros exames, como por exemplo hemoglobina glicada ou até uma curva glicêmica, que é o qual a pessoa faz um teste em 4 horas, certo? Em 4 tipos de período, então em jejum, após 30, 60, 120 minutos e 90 muitas vezes também. Então a gente consegue fazer uma curva e ver como o corpo se comporta perante a ingesta do açúcar. Tá? 110 para a gente não confirma diabetes. Às vezes pode até ser que ela tenha, um exemplo, ido numa festinha um dia antes ou então o jejum não deu o tempo suficiente. Isso pode causar também uma alteração da glicemia de jejum. Por isso que a gente não se baseia apenas nesse exame. Então tem que fazer exames complementares nesse caso. Com certeza. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta então, gente. Gostaria de saber se há um limite de glicemia que contraindique a prática da atividade física. Não. A atividade física ela é totalmente bem-vinda ao nosso organismo, tá certo? Até porque quando nós fazemos exercício, uma das alterações que ocorre no nosso organismo é a ativação de uma proteína chamada GLUT4. O que ela faz? Ela faz, digamos que facilita a captação desse açúcar no sangue para dentro da célula.
Quando o açúcar entra na célula, ele é queimado através de transformação em energia. Então, isso facilitaria, ele potencializa a ação da insulina, que é o hormônio que vai metabolizar, jogar o açúcar para dentro da célula. Então, quando a gente fala em exercício físico com relação a diabetes, é sempre indicado. Porém, se a glicemia da pessoa é muito alta, ela já tem outras patologias, ela já tem outros sinais e sintomas, é lógico que primeiro a gente tem que sentar, ver certinho como é que ela está, orientar, tratar e aí sim dar sequência nisso. Porque, um exercício muitas vezes de alto impacto, ela pode causar alguma lesão, alguma feridinha, tá? E se o diabetes estiver descontrolado, isso pode se agravar. Então é sempre indicado fazer o acompanhamento com um profissional. Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que pode estar relacionada a isso. O exercício em jejum, para quem já tem uma glicemia alta, para quem tem diabetes, é perigoso? Então, não. Se a pessoa tem diabetes tipo 2, ela não tem necessidade de se preocupar. Assim, lógico que os primeiros dias pode ser que ela fique meio mal, porque tem uma fase de adaptação. O paciente que é diabético tipo 1, que faz o uso de insulina, nesse caso é um pouquinho mais delicado, porque como ele usa a insulina, ele tem que manter a glicemia muito, digamos que, equilibrada. Não que vá fazer mal ele fazer em jejum, mas ela necessita de um acompanhamento mais, digamos que, de perto. Mais exercício em jejum é benéfico para alguém? Ele é benéfico. O exercício em jejum, ele acaba ajudando porque, como a gente não tem a ingesta do carboidrato, enfim, na alimentação, ele ativa muitas vias de metabolização. Então, se a gente não tem energia porque não comeu, a gente vai queimar estoque. Estoque é gordura. Só que não são todas as pessoas que se adaptam a esse tipo de exercício. É igual falar, fazer jejum intermitente é bom? Depende. Para quem consegue fazer, sim. Para quem não consegue, não é bom. Então, a atividade física em jejum, se ela for de alta intensidade, tem que ficar de olho, porque às vezes o corpo precisa de um pouquinho a mais de energia. Aí a pessoa tem que comer antes. Tá joia. Próxima pergunta na tela, vamos lá. Boa tarde, estou afastado do trabalho por conta de ter diabetes e ser grupo de risco. Além da máscara, tem outra preocupação que devo ter por ter diabetes ou os cuidados são os mesmos? Olha, quando a gente fala com relação à pandemia, o risco para todas as pessoas são iguais, tá certo? Independente da patologia que ela tenha. Então, o risco de contaminação é igual. Então, as prevenções, as precauções que nós temos que ter são as mesmas. Então, uso de máscara, de luva, higienização das mãos, evitar aglomeração. Isso é para todas as pessoas. Então, o que vai fazer a diferença é após a contaminação. Então, ele é um grupo de risco, faz parte do grupo de risco. O risco é o mesmo, porém, se ele vier adquirir a patologia, pode ser que a manifestação dele, bem provável que seja diferente de uma pessoa que não tenha patologia alguma. Então, ele pode ter sinais e sintomas mais agravados, ou seja, mais agressivos, e com isso, o comportamento perante a doença vai ser diferente. Então, quando a gente fala em riscos, é o mesmo, porém, o que vai mudar é após a contaminação. Legal. Eu tenho conversado bastante com os médicos, né, sobre a questão da pandemia, e eu tenho a sensação, pode ser que eu esteja errada, mas que não existe ainda uma unanimidade em relação a ela, porque os estudos são muito recentes, né, é um vírus que apareceu aí muito de repente. Mas eu fico pensando, por que umas pessoas têm de forma forte, outras de forma tão leve, outras completamente assintomáticas, e às vezes essa pessoa que foi assintomática, ela tinha comorbidades. Eu não consigo entender, isso tem a ver realmente com uma pré-existência, com um grupo de risco, ou carga viral, ou é a junção das duas coisas? Então, quando a gente fala em uma doença, a gente tem que sempre lembrar do sistema imunológico. Então, a pessoa, muitas vezes, ela tem, por exemplo, um diabetes, mas está controladinho, ela dorme bem, ela tem um cortisol, que é o hormônio do estresse, controlado. Então, ela tem um sistema imunológico mais ativo, digamos assim. Você pega uma pessoa que não tem patologia alguma, mas ela dorme mal, ela se alimenta mal, essa pessoa corre mais risco de se adquirir a doença, ter mais sintomas e sinais mais agravados, do que uma pessoa que esteja com uma patologia prévia, mas bem controlada. Então, quando a gente fala em contaminação, a pessoa se contaminou, está infectada, o que vai fazer muita diferença é a rotina, a alimentação, por causa do sistema imunológico. Então, é uma pessoa que ela dorme bem, ela não tem estresse, o dia a dia dela é mais, não digamos que mais calmo, mas ela consegue ter um autocontrole melhor, ela não tem nenhum problema familiar, nenhum problema pessoal, que faz com que aumente esse cortisol. Ele baixa a imunidade e, com isso, aumenta a susceptibilidade de ficar doente ou, então, de adquirir a doença com mais agravos. Nossa, olha aí a importância da gente se cuidar, da gente se levar a sério e estar, pelo menos, bem sempre, né?
É o que eu falo, a gente tem que se cuidar, tem que se levar a sério. Eu tive Covid e praticamente não tive sintoma nenhum. E eu tenho certeza que muito por isso, né? Com certeza. Pela prática da atividade física, pela boa alimentação, pelo controle e gestão do estresse, da ansiedade, porque isso a gente precisa controlar mesmo, gerir, é o que eu falo sempre. Escolher no que pensar e pensar em coisas boas, porque a vida é preciosa, né? Vamos para a próxima pergunta, vai lá. Todo diabético precisa tomar insulina? Não todo diabético. Então, quando a gente fala em diabetes tipo 1, que é aquele paciente que ele não tem a produção de insulina, ou se tiver, tem muito pouco, esse vai precisar de fazer o tratamento com insulina. Já o tipo 2, ele não necessariamente precisa ser insulino dependente. Isso vai depender muito de como está evoluindo a doença dele. Lógico que o primeiro passo é trabalhar com a parte da rotina. Então, alimentação, atividade física e ver como o corpo reage. Não, vai ser necessário um tratamento medicamentoso. Começamos sempre com medicamento de via oral. E com isso vamos acompanhando para ver a evolução. Até que, se não melhorar, precisemos entrar com o tratamento com insulina. Então, assim, são etapas a quais a gente tem que passar, não necessariamente começar logo com a insulina. Tá? Então, não é necessário todo diabetes ser tratado com insulina. Já é. Próxima pergunta na tela. É possível tratar diabetes descompensado com comprimidos? É uma pergunta parecida, né? Então, digamos que sim. A gente faz a principal medida a ser tomada é a alimentação, que é a base da pirâmide. Com atividade. Junto a isso, vamos fazer modificações nos medicamentos. Primeiro a gente tenta, se a pessoa já faz uso de medicação, a gente tenta substituí-las ou então trabalhar com as doses, enfim, para depois a gente pensar em entrar com alguma medicação do tipo injetável, como por exemplo a insulina. Então é possível tratar o diabetes descompensado com comprimidos, medicamentos comprimidos de via oral, associados a bons hábitos. Joia, já que a gente está falando de medicamento, eu tenho visto que muita gente está recorrendo até aquelas injeções que são indicadas a princípio para os diabéticos, né, como uma forma de ajudar no emagrecimento. Isso pode provocar nessas pessoas que fazem uso dessas injeções, eu estou falando de algumas que eu vou falar até nomes comerciais, Saxenda, Trulicity, Ozempic, essas pessoas que usam esses medicamentos para diabéticos podem tornar-se diabéticas? Então, não tem nenhum estudo comprovando isso. O que ele comprova pra gente é que ele pode sobrecarregar um pouquinho o pâncreas, certo? O que seria o pâncreas? É a glândula que vai produzir a insulina. Por quê? Esses medicamentos que a gente chama da classe de GLP-1, agonistas de GLP-1, eles fazem com que o pâncreas produza mais insulina de acordo com a quantidade de carboidrato que é ingerida. Então, ele pode estimular um pouco mais, o que pode ocasionar uma pancreatite, por exemplo. Eles causam um emagrecimento não só pela função pancreática de estímulo, mas também porque ele tem alguns efeitos colaterais que acabam sendo, digamos que, benéficos no emagrecimento. Como, por exemplo, ele diminui a velocidade do esvaziamento gástrico. Então, a pessoa come, a digestão deveria ocorrer entre 2 e 3 horas, demora mais, então a pessoa fica mais tempo saciada. Ele também pode causar alteração, porque ele age no sistema nervoso central. Então, alteração na parte de enjoos. A pessoa pode apresentar náuseas, enjoos, às vezes até chega a vomitar. Mas ele é uma coisa que, assim, acaba sendo como, digamos, o efeito colateral acaba sendo benéfico na perda de peso. É um tratamento que nós temos que manusear bem ele, porque não são todas as pessoas que se adaptam bem. Então, a gente tem que pesar na balança o custo-benefício, porque também é um tratamento que acaba sendo de alto custo, ele é caro. É caro também, né? Eu acho sempre interessante a gente colocar aqui, porque as pessoas ficam chateadas quando a gente fala de obesidade, e falam, será que essa turma é gordofóbica? Não, não somos gordofóbicos, mas a gente sempre se preocupa mesmo com a saúde, né? Infelizmente, a obesidade, ela tá ligada a outras doenças e é o que a gente quer evitar. No caso, por isso que a gente está falando de diabetes. E a gente acabou de ouvir o médico falando que tem uma relação muito grande, sim, com a obesidade. Então, tem que cuidar da alimentação, tem que cuidar dos hábitos de vida, como exercício físico, né? Uma boa noite de sono, porque o sono também interfere nisso tudo, né? Quem dorme mal, é verdade que tem mais risco de ficar obeso? Sim. O cortisol, ele aumenta quando a pessoa dorme mal. E esse cortisol, ele faz com que a pessoa possa ficar, além de sistema imunológico mais baixo, ele retém líquido, ele quebra a massa muscular. Se ele diminui a quantidade de massa, não só massa muscular, mas tudo que é proteína, cabelo, unha, colágeno, então a pele também fica mais ressecada. Isso faz com que a pessoa fique mais estressada e com isso acabe descontando na alimentação. Então nós dizemos que tem 3 pilares que mantêm a vida saudável, uma qualidade de vida, que seria uma boa noite de sono, uma boa alimentação e suplementação e atividade física. E
Agora você já tem todas as dicas, é só colocar em prática, né? E cuida da cabeça, tá? Alegria sempre. Seja uma pessoa positiva. Doutor, muito obrigada pelo prazer, seu tempo, Cláudia. pela sua disponibilidade. Foi muito bom aprender contigo. E uma ótima tarde. E conte com a gente sempre que precisar, porque a gente vai continuar contando contigo aqui para compartilhar esse conhecimento, viu? Prazer, sempre bem. Vou passar os seus contatos. Você que está querendo mais informações, você que está precisando de um bom médico, www.drmateusanromão.com.br ou no Instagram, drmateusanromão. Telefone 11, pode mandar um WhatsApp 987784309. Até a próxima. Obrigada. E a gente continua. Depois dessa injeção de ânimo, porque eu tenho certeza que quando a gente ouve falar dessa forma, com essa seriedade em relação à nossa saúde, se a gente não se animou de novo, eu digo, tem alguma coisa errada com você. Você não está colocando você no lugar certo. Pensa comigo, se você perder a sua saúde, você não vai conseguir fazer nada de bom, gente. Como é que você vai cuidar dos seus filhos, do seu marido, da sua vida, do seu trabalho, dos seus amigos, né? Coloque-se no lugar certo. Cuide de você para você poder cuidar da melhor forma das pessoas que estão ao seu redor, combinado?